Como é que o senhor tem visto a atuação do governo Lula e o encaminhamento do Brasil depois da pandemia, depois também da gestão Bolsonaro? Fabiola, praticamente no 10º mês do governo Lula, do governo atual, houve uma melhora em relação ao governo anterior. Isso é indiscutível. E eu aponto aqui os aspectos onde essa melhora ficou mais explicitada, mais clara, para a população de forma geral, para formadores de opinião, principalmente para investidores, dentro do mercado onde eu atuo hoje, de volta ao setor privado. E eu destaco aqui o principal aspecto positivo desse governo, que é a gestão do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fernando Haddad vem cumprindo bem o seu papel, até surpreendeu a muitas pessoas que não tinham essa expectativa, e ele cumpriu, a meu ver, muito bem todos esses meses iniciais. Primeiro, por ser uma pessoa atenta ao diálogo, e ele promoveu bem o diálogo neste período com os setores produtivos, todos eles, indústria, comércio, setor de serviços, mercado financeiro, mercado internacional, e eu destaco também com o próprio Banco Central. Ao invés de fazer um enfrentamento, buscou o diálogo, ainda que mantendo as suas posições críticas. Trabalhou bem no arcabouço fiscal, contribuiu para o programa da reforma tributária, que nesse momento ainda se encontra no Congresso Nacional, estabeleceu princípios corretos, a meu ver, de tributar quem não pagava impostos, plataformas de apostas e outras plataformas que no Brasil cresceram muito, mas distante da contribuição fiscal. Estabeleceu um diálogo, a meu ver, sensato e equilibrado com todos os segmentos da economia e também com investidores internacionais. As viagens das quais ele participou ao Oriente Médio, à China, aos Estados Unidos e à União Europeia, em todos eles o seu diálogo foi elogiado pelos interlocutores, fossem eles de governo ou do setor privado. Um outro ponto que eu desejo destacar é o tema ambiental, ainda que com algumas pequenas ressalvas, mas houve uma melhoria sensível. É fato de que no governo anterior houve um desastre no domínio e na gestão do tema ambiental, mas isso não tira a razão do elogio e da referência à ministra Marina Silva e àqueles que atuam no Ministério do Meio Ambiente, reposicionando o Brasil no respeito ao meio ambiente, ao território indígena, aos programas de descarbonização, ao Race to Zero, que o Brasil assinou o compromisso com a Organização das Nações Unidas, e isso reflete, e eu queria ressaltar, Fabiola, Sakamoto e a você, Josias, em investimentos que estavam travados. Eu não me refiro aqui a investimentos no Fundo Amazônico, investimentos em setores produtivos da economia brasileira, principalmente de investidores, bancos e fundos europeus e japoneses que tinham cessado o ingresso desses investimentos enquanto o Brasil não tivesse uma política clara de proteção ambiental e dos seus compromissos com energias renováveis e o programa de descarbonização. Isso foi reafirmado nesse governo, logo no início, e com essa reafirmação, houve destravamento desses investimentos. Além do que, houve também manifestações várias, algumas já concluídas, para o ingresso de recursos no Fundo Amazônico para a gestão da floresta, a gestão correta da floresta amazônica. São 2 pontos, poderia talvez destacar outros, mas ao longo da entrevista, vendo a oportunidade, o farei. Vejo com bons olhos até aqui. Obviamente também há ressalvas, mas eu aqui estou olhando meio copo cheio e falando sobre as coisas positivas. Votaria, então, como um bom governo, se fosse participar, da pesquisa Datafolha. Bom, ótimo, regular ou ruim ou péssimo? Iria no bom, talvez? Classificaria no bom, o que é um bom resultado. Convenhamos, do ponto de vista de um governante, não é fácil. O primeiro ano é sempre um ano muito difícil para qualquer governante. Eu, tendo sido prefeito da cidade de São Paulo e governador do estado de São Paulo, posso afirmar isso. Portanto, uma avaliação positiva na classificação, como você bem colocou, um bom governo até aqui. Houve uma melhoria do ambiente, segundo o seu diagnóstico, né? Parte dessa melhoria se deve à desbolsonarização da conjuntura, né? Muito do que foi desfeito pelo Bolsonaro foi como que reconstruído agora, meio ambiente, na própria economia e tal.
O quanto dessa melhoria do ambiente você atribui a essa desbolsonarização e o quanto atribui a novidades que o governo Lula introduziu no ambiente? Boa colocação essa sua, Josias. Aliás, constatação de um bom analista como você é. De fato, a desbolsonarização já estabeleceu uma contribuição enorme para esse governo em todas as áreas de atuação, praticamente todas elas, e particularmente nas duas a que me referi, a questão econômica e a questão ambiental. Elas são muito importantes e são interligadas, já que, conforme mencionei, fundos, principalmente da União Europeia e japoneses, haviam cessado seus investimentos aqui no Brasil, por força da falta de compromisso ambiental e das agressões feitas também ao meio ambiente no governo anterior. E os aspectos da economia, que vêm apresentando resultados sensíveis, graduais, como é o correto. Aliás, ainda bem que são graduais, porque resultados de picos e vales geram instabilidade, e a proposta do bom diálogo empreendido pelo ministro da Fazenda. Há aspectos que podem ser melhorados. Eu queria ressaltar um outro bom, mas ao mesmo tempo exigindo cuidado e atenção. Este é a política de relações internacionais. O Brasil era um país isolado, completamente isolado, no governo anterior. Com a ascensão do presidente Lula, ele restabeleceu essa política internacional, fez inúmeras viagens ao exterior, aos que criticam o excesso de viagens, mas, de fato, o Brasil foi reinserido no cenário internacional. De maneira geral, com conquistas positivas e com algumas ressalvas. A questão relativa ao conflito Ucrânia-Rússia, talvez tivesse faltado ali um pouco mais de orientação equilibrada, vamos dizer, isenta, não ideológica ao presidente Lula. A recepção que foi promovida por ele ao presidente da Venezuela, aqui no Brasil, talvez ali poderia ter havido uma percepção, uma sensibilidade que evitasse a recepção e, por isso, estabeleceria hostilidade ao presidente da Venezuela. E algumas manifestações também relativas a Nicarágua e a Cuba poderiam ter sido melhor dosadas. No entanto, vale o bom diálogo empreendido com o governo americano, com Joe Biden, o bom diálogo com a União Europeia, sem exceção, todos os países europeus, de forma geral, o diálogo construído também na visita à China, nosso maior parceiro econômico do país, o bom diálogo também no Oriente Médio, iniciado mais recentemente, de forma correta, a meu ver. Ou seja, a construção de uma política internacional ajuda muito, não só na imagem do Brasil, como na geração de novos investimentos no país. E é o que o Brasil mais precisa. Lembrando, Sakamoto, Fabiola, Josias e os que nos acompanham aqui no UOL, o Brasil precisa de investimentos para gerar empregos, oportunidades e crescimento econômico. Não será apenas com o capital nacional, com os recursos da economia brasileira, que nós conseguiremos ampliar substancialmente a geração de empregos. Será necessário que a geração seja feita também por investimentos internacionais aqui no Brasil.